Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Orion, do cursinho da Imaculada Conceição. E na aula de hoje, a gente vai dar continuidade, né, ao determinante de uma matriz de ordem n, né, certo? Com o teorema de Laplace, né? A gente vai usar o teorema de Laplace para calcular esse determinante. Lembrando, né, que na aula passada a gente viu alguns detalhes sobre o determinante de uma matriz n com o teorema de Laplace, né, onde a gente utiliza ela com essa ordem, né, esse n maior ou igual a 4, né, porque ordens menores, né, 2, 3, a gente tem métodos mais fáceis de calcular o determinante. Né? Então, a gente utiliza o teorema de Laplace para matrizes de ordem maior mesmo, né, 4, 5 e assim por diante. Beleza, pessoal? Na aula passada também a gente focou em calcular o cofator que vai ser utilizado no cálculo do determinante. Né? Para utilizar o teorema de Laplace, a gente precisava entender, calcular o cofator de determinada linha, né? De determinado elemento, para daí eu poder aplicar o teorema de Laplace. Né? Então, hoje a gente vai ver, né, a aplicação do teorema, já que a gente entendeu como calcula o cofator. Então, calculando o determinante com Laplace, né? Encontre o determinante da matriz B indicada abaixo. Então, a matriz B, a gente tem uma matriz 4 por 4, certo? E o primeiro passo, né, é selecionar uma linha, né, que, tendo em vista com o maior número de elementos iguais a zero. Porque, né, a gente explicou na aula passada, que facilita os nossos cálculos. Então, tendo um elemento zero, eu já sei que é zero, então eu não tenho mais cálculo em cima disso. Né? Então, eu já tenho menos trabalho para calcular o determinante. Então, por isso, sempre eu vou escolher as linhas com mais elementos nulos, né, ou elemento zero. Beleza, pessoal? Então, nesse caso aqui, a gente vai escolher a primeira linha, né? Então, 4, 5, menos 3 e 0. O determinante ele será encontrado fazendo. Então, o determinante de B vai ser igual a A11, né? Então, eu escolhi a linha 1. Então, A11 vezes C11. Esse C, né, ele é o cofator do elemento 1, mais A12 vezes C12. Então, o elemento da primeira linha, segunda coluna, vezes o cofator do elemento da primeira linha, segunda coluna. E assim por diante. Então, mais A13, C13 vezes C13, né? Mais A14 vezes C14. E aí, né, recapitulando aqui na legenda, onde det B é o determinante da matriz B que eu vou calcular, A1, A12, A13, A14 são os elementos da linha 1 que eu escolhi por ter a maior quantidade de elementos zero, certo? E C1, C12, C13, C14 são os correspondentes cofatores de cada elemento da linha 1. Beleza, pessoal? A partir daqui, como zero multiplicado por qualquer número é zero, né, o cálculo fica mais simples. Então, a gente escolheu a linha com maior número de elementos iguais a zero para facilitar o nosso cálculo. E aí, né, ele diz ali que o A14 vezes o cofator de A14, né, ele não precisa ser calculado, porque eu vou ter zero vezes o cofator. Né? Então, eu elimino esse elemento. Logo, eu vou calcular o cofator de 1, 1, o cofator de 1, 2 e o cofator do elemento 1, 3. Né? E aí, calculando o cofator, né, aquela nossa fórmula, menos 1 elevado a i mais j, certo? Vezes o determinante da matriz sem a linha i e a coluna j, né? Que eu elimino para calcular o cofator. E aí, dentro dessa eliminação, vai me sobrar uma matriz de ordem menor,
né? Eu vou simplificando as matrizes para ficar uma ordem menor para que eu possa calcular o determinante de forma mais prática. Então, uma matriz 3×3, eu tenho a regra de Sarros que eu consigo calcular o determinante, que nesse caso é 41, né? No C11. No C12 é 7, né? No C13 é menos 27, né? Vejam que, então, eu tenho menos 1 elevado a 1 mais 1, I vezes J, certo? Então, menos 1 elevado ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, é 1 positivo, né? 1 positivo. E o determinante da matriz que sobra, eliminando a linha 1, coluna 1, certo? Então, se eu voltar aqui na matriz exemplo, ó, eu vou eliminar essa linha e essa linha e essa coluna. Então, a matriz que vai resultar para mim calcular o determinante, né, no primeiro caso, vai ser menos 1, 3, 1, menos 3, 2, 1, 2, menos 2 e 5. Porque eu eliminei a primeira linha e a primeira coluna, né? Vocês vão ver que as matrizes são diferentes porque eu elimino, ó, primeira linha, segunda coluna, elimino a primeira linha e a terceira coluna. Beleza, pessoal? Então, aqui para calcular, sempre lembrando que eu elimino a primeira linha e a primeira coluna, ou, né, no caso, a linha e coluna do elemento que eu estou calculando o cofator. Beleza? Mais uma vez, menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante da matriz que sobra quando eu elimino a primeira linha, ou a linha I, coluna J. Beleza? Então, aqui, vou ter 1 vezes 41, determinante aqui, utilizando a regra de Sarros, eu vou descobrir que é 41, 1 vezes 41. Então, o cofator do elemento B11 é 41. C12, menos 1 elevado a 1 mais 2, né? I mais J. Então, menos 1 vezes menos 1 mais 1 vezes menos 1, menos 1. Determinante da matriz resultante, eliminando coluna, linha 1, coluna 2. Então, eu vou ter determinante igual a 7. Então, menos 1 vezes 7, menos 7 é o cofator do elemento B12. E o cofator do B13, então, menos 1 elevado a 1, I mais J, 1 mais 3, certo? Potência, né? Elevada, menos 1 elevado a uma potência par, eu vou ter 1 positivo. Menos 1 elevado a uma potência ímpar, vou ter negativo. Né? Então, eu vou ter mais 1 vezes determinante da matriz que sobra quando eu elimino linha 1, coluna 3, menos 27, né? Então, 1 vezes menos 27, cofator do elemento B13, menos 27. Logo, né, que para determinar o cofator é necessário calcular o determinante de cada matriz de ordem 3, né, indicado acima, né? E para esse tipo de matriz é mais prático aplicar a regra de Sarros, como a gente comentou, né? Substituindo os valores encontrados na expressão do determinante, temos então DETB 4 vezes 41, então é A11 vezes o seu cofator, mais elemento, né, de B12 vezes o seu cofator, então 5 vezes menos 7, e mais menos 3, então no caso o B13 vezes o seu cofator, que é menos 27. Lembrando que para o termo 14, né, a B14 era o elemento 0, então 0 vezes qualquer coisa é 0. Então aqui eu não vou somar nada, né? Eu poderia somar mais 0 aqui, porque eu já sei qual é a multiplicação, né, o produto do elemento sobre o seu cofator. Determinante de B, então, é 164 menos 35 mais 81. Determinante de B resultando em 210. Então, chegamos ao resultado de 210, sendo o determinante da matriz B 4 por 4 ou matriz de ordem 4. Então, a gente utilizou,
o teorema de Laplace para calcular o determinante de uma matriz 4x4. Então, de ordem 4 igual a 4 ou maior, a gente utiliza esse teorema. Beleza, pessoal? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida do conteúdo de hoje, mas caso haja dúvida, né, deixe nos comentários do vídeo ou entre em contato, né, com a coordenação do cursinho, que eles vão mandar para a gente essa dúvida e a gente vai tentar resolver da melhor maneira possível. Beleza, pessoal? Desejo a todos bons estudos e até a próxima.